Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de vocês de Nutrição e Dietoterapia. Hoje a gente vai falar sobre nutrição nos ciclos da vida. Então a gente vai falar sobre a importância da nutrição em cada fase da vida do ser humano. A gente vai começar falando sobre a gestação. Então a gente sabe que a gestação é um período muito importante do ser humano, onde ocorre uma alteração significativa no seu metabolismo, na fisiologia desse indivíduo que está gestante, tá? Então, o organismo ele começa a buscar reservas energéticas para poder suprir a formação desse novo ser. Então, a gente visualiza que a gravidez é uma fase marcada por alterações tanto fisiológicas, como metabólicas, psicológicas, sociais e nutricionais. A nutrição ela vai ser importante para que tudo transcorra muito bem durante esse período de gestação. A necessidade de um pré-natal é fundamental para toda gestante, desde o momento em que essa gestante ela tem o interesse de ter um bebê e se prepara para isso, é fundamental que ocorra alguns exames, que ocorra o acompanhamento pré-natal a essa gestante, tá? Tanto com a suplementação de alguns micronutrientes, como o cálculo para conhecer o ganho de peso de toda essa gestação necessário para essa gestante se manter dentro dos padrões de saúde, de normalidade, e a verificação da existência de alguma doença que essa gestante já carrega e como que a gente vai fazer essa intervenção, tá? Então é necessário o acompanhamento pré-natal com o intuito de promover a saúde e melhorar a qualidade de vida para a mulher e para a criança, para o bebê que ela está gerando. É importante que haja um conhecimento da gestante com relação a todos os procedimentos que ela deve realizar, todos os sinais, todos os sintomas que estão dentro da normalidade de um quadro de gestação e que ela busque sempre esse estreitamento com a unidade de saúde. Buscando esse atendimento com a unidade de saúde, o histórico médico vai ser estabelecido. Então, durante o pré-natal, a equipe médica ela vai buscar algumas informações dessa gestante, como o número de gestações que ela já passou, ou se é a primeira gestação, se houve algum aborto, houveram algumas doenças associadas quando ela ficou gestante. Então, a gente vai precisar ter esse histórico médico para saber qual que é o melhor tipo de acompanhamento a essa gestante, qual que é a melhor estratégia para a gente ter um bom desenvolvimento dessa criança e para a gente ter uma boa gestação, tá? Então, buscar durante o histórico médico a história familiar e destacando sempre a avaliação das doenças hereditárias, a pré-eclâmpsia, hipertensão e diabetes. Então, buscar conhecer se essa gestante ela já foi uma gestante de risco, que ela teve uma hipertensão, que é algo que leva à possibilidade de mortalidade, tanto da gestante como do bebê. Realizar o levantamento dessa história obstétrica, conhecendo a quantidade de partos que essa gestante ela já teve, o tipo de parto que ocorreu, buscar conhecer toda a história das gestações anteriores. Então, é importante, nesse histórico médico, realizar o registro, tá, do número de gestações anteriores e de partos pré-termos, o intervalo entre esses partos, então quanto tempo durou entre uma gestação e outra, o tipo de parto, tá, se foi um parto natural, se foi cesárea, o peso do nascimento desse bebê e as complicações das gestações anteriores, como abortamento, perdas fetais e hemorragias, malformações congênitas. Tá? Então, a gente consegue visualizar durante a gestação, durante esse processo que causa grandes alterações no corpo da mulher, essas alterações sendo causadas principalmente pela presença de hormônios. Tá? Então, esses hormônios eles são secretados pela placenta. A gente chama de hormônios placentários. E a gente tem mais de 30 hormônios em concentrações diferentes no organismo da mulher. Isso daí vai estar alterando
todo o comportamento dessa gestante. Então essa gestante, uma gestante que nunca apresentou pressão alta, pode apresentar uma elevação na pressão. Uma gestante que nunca teve diabetes mellitus pode estar desenvolvendo esse diabetes, tá? Então a gente vai ter ação, eu destaquei aqui alguns hormônios que eles causam alterações desde o início da gestação. A gente vai estar tendo a progesterona, o estrogênio, o lactogênio placentário humano e a gonadotrofina coriônica, tá? Então, aqui tem até um gráfico que eu coloquei para vocês estarem visualizando que o quê? No começo da gestação, é muito comum essas mulheres apresentarem náusea e vômitos, tá? Então, o que acontece para essa gestante apresentar náusea e vômito? Uma elevação da concentração do hormônio gonadotrofina coriônico. Então, nos 3 primeiros meses, a gente tem uma concentração muito elevada de gonadotrofina coriônica, que é quando essa gestante vai ter os sintomas mais fortes de náusea e vômito, e depois a gente tem uma normalidade, ou seja, a gente tem uma queda, tá? Uma queda bem acentuada. Isso daí vai estar, a gente pode considerar que os sintomas passam depois de 3 meses, tá? E a gente vê uma elevação constante dos hormônios estrogênio e progesterona, tá? Então são hormônios que vão estar em elevação durante toda a gestação. E aí a gente consegue estar observando todos os sintomas. O estrogênio e a progesterona, eles estão relacionados com o crescimento das mamas, tá? Com o desenvolvimento do bebê. Então, é um preparo do organismo da mulher pelo que vem pela frente, tá? E aí a gente tem a progesterona e o estrogênio, são os hormônios que provocam maior alterações na fisiologia materna durante toda a gestação. É comum, quando a gente fala da gestação, a gente considerar que essa gestante, para suprir o bebê, para suprir o ser que está sendo gerado dentro do corpo dela, ela vai ter um aumento na quantidade sanguínea, tá? Um aumento na quantidade, no volume plasmático. A gente chama isso, esse aumento na concentração do volume plasmático, de hemodiluição fisiológica da gestação. Essa hemodiluição é caracterizado pelo aumento desse volume plasmático e por uma diminuição dos glóbulos vermelhos. Então, a gente vai ter uma diminuição na quantidade de células que carregam o oxigênio no organismo. Isso justifica a necessidade da suplementação, tá? Com sulfato ferroso na gestante, justamente para a gente aumentar a quantidade de células vermelhas. O ácido fólico, que também é suplementado, ele justifica a formação do tubo neural. Então é importante fazer tanto a suplementação do sulfato ferroso, para a gente contornar essa situação de hemodiluição, como fazer a suplementação do ácido fólico, para a gente ter uma garantia de que a formação do tubo neural do bebê ele vai se completar, tá? Então o Sistema Único de Saúde hoje fornece esses suplementos para gestantes. Então, durante toda a gravidez, ocorre esse volume do sangue, tá? Volume sanguíneo, porém o aumento não ocorre na mesma ordem que o volume glomerular, que são das células vermelhas carregando oxigênio. E aí aqui a gente consegue visualizar nesse gráfico a concentração dessa hemodiluição. Então, a gente tem o volume plasmático aumentando, porém não é acompanhada com a quantidade de eritrócitos, que são glóbulos vermelhos, tá? Então, os glóbulos vermelhos que estão aqui embaixo, em vermelho, eles estão ainda em queda, não acompanha a quantidade do volume sanguíneo. Então, a suplementação ela é fundamental. A gestante tem que ser suplementada. A gente também consegue visualizar edemas, tá? Então, a quantidade de albumina, que é uma proteína, eles caem, tá? A gente tem uma alteração e o que favorece a formação do edema. Então, a gente tem uma alta quantidade de líquido no corpo, porém uma baixa quantidade de proteína. Isso aqui vai levar ao inchaço, né? A um edema que a gente consegue visualizar, ou vendo a marquinha da sandália da gestante nos seus pés, que é um bom indicativo. Este processo ele impõe um aumento da demanda de ferro, podendo ser completadas pela suplementação medicamentosa profilática de ferro. Então, justifica a suplementação do sulfato ferroso.
E quanto ao sistema urinário, esse aumento no volume sanguíneo, esse aumento de líquidos no corpo da gestante, também vai estar levando a frequência dela tá indo sempre ao banheiro, tá? Além da pressão do bebê sobre a bexiga, e a gente também vai ter a ação do hormônio chamado de progesterona. Então, devido à ação do progesterona, ocorre um aumento na frequência da micção e a compressão da bexiga. Muitos nutrientes são eliminados em quantidades elevadas, como o iodo, folato, os aminoácidos e a glicose, além da excreção de catabólitos como o ácido úrico, ureia e creatinina. Então, a ingestão de água dessa gestante, ela tem que ser otimizada, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço e até mais!